Que seja bem-vinda, querida. Ai, obrigada, desculpa a confusão, mas enfim, pensa numa pessoa que não é boa nessas mídias. Então, ai, desculpe, mas boa noite. Beijo, Grazi. Beijo, Obrigada querida. pelo convite. Seja bem-vinda. Hoje a gente vai bater um papo bem descontraído, bem gostoso aqui. Eu vou me apresentar, Elaine, e passo a palavra para você se apresentar também, tá bom? Tá bom. Boa noite, pessoal. Eu sou a Graziela Fernandes. Eu sou mineira de Nova Lima, uma cidade vizinha a Belo Horizonte. E já tem um tempinho, estou morando aqui em Brasília. Sou idealizadora do projeto Mulheres Reais. E hoje, com muita honra, muito prazer, a gente vai conversar com a Elaine, que me acolheu super bem quando eu cheguei aqui. Elaine, por favor, se apresente. Então, sou Maria Elaine Cambraia, sou alquimista, escritora, psicanalista, enfim. Eu brinco que assim, é de empresária, várias coisas, mas, na verdade, uma pessoa, né, comum, como todas nós, mulheres, né, com suas histórias. E aí, uma coisa que eu gosto muito, que eu sempre digo às vezes nas lives, nos encontros, nos grupos, é que a gente conhece alguém pela sua história, né? Na verdade, o que define a pessoa são os caminhos que ela escolheu percorrer, que fazem dela uma pessoa única, e por isso todos nós somos diferentes, né? Cada um com sua história, não existe ninguém igual a ninguém, nós temos em comum a nossa humanidade, mas todo mundo é diferente, não existe ninguém igual. Então, isso que é muito bacana, porque são as histórias que fazem com que a diversidade, as diferenças fiquem atrativas, interessantes, promotoras de autoconhecimento nos relacionamentos, porque, né, você pode ter, às vezes, a gente pode ter escolhido o mesmo caminho, mas a forma de vivenciar esse caminho é única. Então, não importa se a gente passou pela mesma estrada, eu sempre vou ter uma bagagem muito diferente da sua, né? E quando a gente compartilha isso, que é o lindo da vida, né? Que é o que eu amo fazer, que eu adoro fazer. E aí, mais lindo ainda nesse projeto que você está desenvolvendo, porque assim, tudo a ver com naquilo que eu acredito, naquilo que eu trabalho com as pessoas, no sentido de que a história de cada um diz sobre a pessoa, e isso é o mais bonito da vida, né? São esses caminhos, é aquilo que ela escolheu. Por que você resolveu fazer um projeto nessa altura da vida? Porque você tem uma história para compartilhar, né? Cada pessoa tem a sua. Então, eu me apresento e eu já emendo, você percebeu, né? Elaine, e aqui, o mais legal, porque o dia que você me falou, sou alquimista, eu tomei um choque. Foi a primeira vez que eu ouvi essa expressão. Isso é comum? As pessoas se assustam quando você se apresenta assim? Todas, porque é um termo muito antigo, né? Quem são os alquimistas? Os alquimistas que a gente ouvia falar lá na época da escola, né? Nunca mais se ouviu falar sobre isso. E a alquimia, na verdade, é essa ciência milenar que foi resgatada há 30 anos, pelo que eu conheço, né? Na formação na escola que eu fiz, que chama Escola Contemporânea de Alquimia, lá em São Paulo, com o Joel Aleixo, a história dele é de uma pessoa que resgatou esses conhecimentos há mais de 30 anos e foi se autotransformando ao longo da trajetória dele. E é uma história muito bonita, e o que ele desenvolveu com os florais, com a própria história da alquimia, a forma de elaborar os florais ali, que tem a ver com os princípios da própria medicina, da matemática, da astrologia, são os mesmos. A medicina, como a gente conhece hoje, ela veio da alquimia, né? Astrologia, numerologia, enfim. E aí, só que com o passar do tempo, a coisa foi tomando um cunho mais comercial, né? Principalmente em relação à medicina. Vender remédio é mais lucrativo do que curar as doenças. Então, a coisa acabou caminhando um pouco por aí. Não que o avanço da medicina, ele é real, é maravilhoso, e sim, tá tudo certo. Só que a alquimia, eu me identifiquei com a alquimia porque ela é a busca da origem das doenças, dos desequilíbrios que a gente passa ao longo da vida. Então,
para mim, Elaine, nunca fez muito sentido tratar o sintoma. Isso faz parte da minha natureza. Eu tenho que saber de onde que começou. Eu tenho que ir lá no fundo, aprofundar, e enquanto eu não descubro, eu não sossego. Isso é uma característica minha, sempre foi. Então, depois da psicologia, da psicanálise, muitos anos atendendo, enfim, nesse contato e na busca desse autoconhecimento, porque eu também nunca me permiti atender alguém se eu não estivesse passando pelo processo. E aí eu tenho essa mania, assim, essa tendência de se eu começo, eu vou até o fim. Então, eu comecei, por exemplo, o meu processo pessoal, psicanalítico, a minha terapia pessoal, eu fiz baseado na psicanálise e eu fiz 23 anos, porque eu comecei e eu fui até o final. Enquanto eu não tenho... Até a terapeuta falou assim, ó, daqui não tem mais onde passar. Eu falei, então tá. Agora eu vou partir para outra. Tá bom, Então, as outras terapias, essas vibracionais, essa questão da energia, física quântica, que isso foi me atraindo, e eu já estudava sobre isso há muito tempo, e isso foi se juntando a essa janela que a psicologia me proporcionou, a essa abertura. Só que ela foi potencializada por esses estudos da física quântica, da alquimia, e isso abriu, não foram portas, foram portais, eu digo, na minha vida, porque foram conhecimentos e informações que somaram muito, agregaram muito ao meu trabalho, à minha vida, à minha trajetória, a forma como eu lidava com a vida, porque é extremamente profunda. É você descobrir de onde vêm os desequilíbrios, aonde que está a origem disso. É isso que me interessa. E aí, por isso que eu estudei a vida inteira, né? Adoro. Então, olha só, a alquimia, você começou a exercer? Não sei então, se aí a alquimia a alquimia, então, é essa ciência, ela é considerada a arte de curar todos os males. Então, o que significa? Ela busca, na verdade, a origem dos desequilíbrios que a gente passa ao longo da vida. E a alquimia, ela é uma ciência que ela enxerga o ser humano como uma árvore da vida. Então, ela enxerga, nós somos, né, uma árvore da vida, assim como a Cabala também tem isso, né? Fala que o ser humano é a árvore da vida, que é lindo. E a gente tem 3 substâncias que formam o nosso corpo, que a alquimia chama de mercúrios, que é essa parte como se fosse a copa da árvore. O tronco da árvore, a alquimia chama de sal, que é o nosso tronco mesmo, pegando aqui os 3 chakras, né? O laríngeo, cardíaco e o plexo solar. E as raízes, os 3 chakras inferiores e as pernas. Então, funciona mais ou menos assim. É um pouco daquilo, a gente pensa, a gente sente e a gente realiza, né? Se a gente for pensar em termos das 3 substâncias. Mas o que dá movimento a essa substância, ao nosso corpo, são os 4 elementos da natureza: fogo, terra, ar e água. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa que não tem muita terra, o elemento terra no seu corpo. O que isso significa quando a gente fala assim? Significa que terra o quê? O elemento, ele está, vamos dizer assim, nos nossos corpos sutis, né? Vamos dizer assim, na nossa aura, nos corpos emocionais, nos chakras, né? Nesses centros energéticos que a gente tem no nosso corpo, que são os receptores dessas informações que a gente recebe, todo tipo de informação. O nosso corpo, com a bioquímica dele, ele transforma a informação, que é sempre energia, né? E aí a gente faz a sinapse lá no cérebro, então ele recebe essa energia sendo sinônimo de informação. Recebe a informação, transforma aquilo pelos nossos neurônios numa sinapse e dá o comando para o nosso corpo. Então, é mais ou menos assim que a gente funciona. E aí, o que dá movimento? Então, aí são os 4 elementos. Então, o que significa, por exemplo, uma pessoa que não tem terra? A terra é um elemento que faz com que a gente realize as coisas. Ele é o realizador, ele é aquele elemento que a gente precisa... quando a gente está aterrado, o que significa? Com o pé no chão, a gente tem segurança para caminhar, para andar na vida, para fazer as coisas, para realizar, para manifestar os desejos do espírito na matéria, na realidade. Então, a gente transforma as nossas ideias, como o seu projeto, que era uma ideia, um dia foi uma ideia, um sonho, um desejo, e você transformou em algo palpável, concreto, né, com ações. Então, é isso.
na ausência desse elemento, quem tem pouco elemento terra tem uma dificuldade maior de concluir aquilo que começa. Às vezes nem começa, porque pensa tanto, ou às vezes elabora tanto, que tem uma dificuldade de concluir. Falta elemento terra. Uma pessoa que falta o elemento fogo, mais desanimada, mais apática, tem mais morosa, né, em seus processos. Então, parece que você precisa dar uma ligada nela na tomada, porque a coisa não anda, né? A sensação que a gente tem é essa. O excesso, por exemplo, é aquela pessoa, o oposto, uma pessoa muito, sabe, que começa, ligada, que tem iniciativa demais, ligada, 200 na tomada, mas também, às vezes, impulsiva, e essa impulsividade, exatamente por tanta iniciativa, por tanta vontade de fazer, às vezes começa várias coisas e também não conclui nenhuma, ou então inicia várias coisas ao mesmo tempo, ou fica muito, às vezes, colérica, muito, sabe, exaltada. Então, enfim. E aí, então, a alquimia, então, ela analisa nessa consulta se há algum desequilíbrio, ou de acordo com aquilo que o paciente traz, com a pessoa traz, não gosto da palavra paciente, não, porque parece que está doente, ninguém está doente. Mas o que a pessoa traz que vai fazer com que ela, o alquimista vai analisar, então, aonde que está esse possível, né, esse desequilíbrio e a origem deles. Aí, a origem é um estudo, né, uma formação longa para a gente poder lá entender aonde que começou. E aí, nem sempre a gente começa no lugar onde está. Por exemplo, você tem uma gastrite, uma pessoa extremamente ansiosa, mas a origem não é aqui no estômago, não é aqui. A origem não é ali, mas ela culminou ali. Então, por essa análise é que a gente tem que descobrir aonde ela começou e tratar onde ela começou, né? Porque senão não adianta. Não, eu tô pensando que isso, assim, é excelente, né? Porque quantas vezes a gente fica tratando o sintoma, entupindo de remédio e muitas vezes nem soluciona, porque, como você falou, a raiz do problema não é aquele. Exatamente, exatamente. Então, essa foi a minha busca, né? Assim, eu sempre tive essa busca de entender como é que a gente funciona por dentro. Como que é, gente? Eu quero saber de tudo. Como é que a gente funciona por dentro fisicamente, como é que a gente funciona por dentro emocionalmente e espiritualmente, como é que é esse negócio de alma, intuição, e eu sempre gostei. Esse é o tema, sempre foi o tema da minha vida. Então, obviamente que eu tive que fazer esse caminho, né? Esse é um caminho que eu percorro ainda, claro, sempre, porque nessa busca de entender, e aí, quando eu entendo algo, e aí automaticamente a gente compartilha. Então, na verdade, a consulta, ou os atendimentos, ou enfim, todo o meu trabalho é um compartilhar, né? Que é, na verdade, o que a gente faz. Elaine, então você se tornou alquimista quando você já era uma profissional, quando você já tinha uma carreira. Então, isso foi depois, por volta dos 40 anos, assim? Sim, com certeza. Sim, com certeza. E aí, na hora... eu descobri, porque minha filha foi tomar esses florais alquímicos, e os resultados que ela teve foram tão surpreendentes que eu falei, não, gente, peraí, deixa eu ver essa história aqui direito. E era uma amiga minha, que era consteladora, que receitou, e aí eu falei, não, eu quero saber que curso é esse e tudo, e aí ela, pronto, aí eu fui fazer, minha filha já estava, quando ela tinha 14 anos, de tão assim, e aí, olha, para você ter uma ideia, eu não sei, a última vez que a gente tomou remédio em casa, remédio alopático, mais uma vez eu repito, gente, não tem nada contra, tá? Outro dia eu tomei um pra dor de cabeça, porque ninguém precisa também ficar sentindo dor, né? Mas eu sabia de onde ela vinha, mas eu não preciso ficar com a dor suportável o dia inteiro, né? Mas isso foi uma consequência, né, desse tratamento e desse estudo, né? Eu aplico ele na minha vida, para os meus filhos, para minha família, para os amigos, para todo mundo. É porque é o seguinte, o Instituto Brasileiro de Pesquisa Mulheres Reais está descobrindo que as mulheres, a maioria das mulheres com quem eu converso aqui, a maioria delas, depois dos 40,
descobrem uma nova profissão e na qual elas mais se realizam. Então, elas já têm uma carreira, elas já têm uma vida toda dedicada a uma outra profissão. E quando chega por volta dessa idade, elas se descobrem fazendo uma outra coisa com muito mais leveza, com muito mais prazer. E a história está Sim, se repetindo. Você também está dando esse depoimento. E outra é, coincidência é que a maioria das vezes, a maioria não, sempre, essa outra atividade que elas passam a desempenhar tem a ver com alguma coisa que elas sempre gostaram, desde criança, uma coisa que elas não davam importância, porque às vezes nem sabiam que aquilo poderia ser uma profissão, que aquilo poderia dar sim. dinheiro. Com você foi assim também? Sim, sim. Na verdade, eu sempre soube que eu queria ser professora desde criança. Esse era um desejo, eu dava aula para os bonecos, para minhas amigas, ninguém queria brincar muito mais comigo, porque a minha brincadeira era só ser professora. Eu queria botar todo mundo sentado e falei, não, nós vamos brincar de aulinha. E eu amava fazer isso. Então, essa aí eu fiz na minha época, daquela época de magistério, né? O segundo grau junto com o magistério. E aí eu já saí do magistério, eu comecei a trabalhar, meu primeiro emprego foi com 13, 14 anos. Porque eu já saí dando aula, né? De tanto que eu gostava, eu sabia que eu ia ser isso. E aí logo depois eu emendei na psicologia, então assim, eu já fui, na verdade, desenvolvendo o que eu gostava desde muito cedo, porque era isso. Mas é aquilo que você estava comentando, a gente vai. Existiam outras coisas, né? Mas a gente vai, às vezes, dando prioridade naquilo que é mais importante em determinada fase da vida. É natural que seja assim, né? E a alquimia tem uma visão muito interessante quando você fala isso dos 40 anos, a partir dos 40 anos, que são setênios. A alquimia, para a alquimia, a gente tem as fases da vida, como se são divididas nesses setênios. A cada 7 anos, são umas viradas de chave que a gente tem na vida. Então, pensa, se não coincide. Coincide, inclusive, com a teoria psicanalítica, né? De 0 a 7 anos, no que Freud propôs, né? De desenvolvimento ali do ser humano, também bate. Mas a alquimia traz uma visão um pouco mais aprofundada, além dessa questão só do inconsciente ou de como a gente funciona mentalmente. Ela traz um pouco mais essa visão da espiritualidade no sentido de alma, né? Do que a gente veio fazer aqui, do nosso propósito de vida. Então, de 0 a 7, de 7 a 14, de 14 a 21, 21 a 28, 28 a 35, 35 a 42. Depois, 42, 49. Então, aí a gente fecha até 49, 7, né? De 7 em 7. Que são o quê? Os 7 chakras que a gente tem. Então, de 0 a 7 anos, a gente está lá no chakra raiz, lá no básico. É onde a criança está aprendendo a andar, a caminhar, a base da vida se estrutura ali. De 7 a 14 é onde ela começa, passa ali para a parte mais são informações que ela vai ter sobre... Ela já começa a ter um conhecimento maior sobre o mundo, já se reconhece como uma pessoa separada dos pais, né? Já começa ali, enfim, aí caminha para a adolescência. E dali vai. Então, a partir dos 42 anos, 40, 42, é próximo dessa virada de chave. É onde a gente está nessa parte frontal, no chakra, se a gente fosse falar. E dos 42 aos 49, esse chakra aqui do coronário. Esse chakra frontal, que é de 42, que é de 35 a 42, é exatamente o chakra aqui, onde pega essa parte, onde a gente vai pensar, analisar, refletir, ponderar. Gente, será que é isso mesmo que eu quero? Será que é isso mesmo? O que eu estou fazendo da minha vida? Será que eu estou cumprindo aquilo que eu vim fazer? E aí, pronto. Então, são viradas, né? Então, não é coincidência que seja aos 40 anos essa sua percepção. Ela é real mesmo. Existe um processo da própria alma que funciona para isso. Essas viradas de chave são os lembretes da vida para falar assim, e aí, o que você está fazendo até agora? Está cumprindo o que você veio fazer ou está só enrolando? Ou está adiando? Então, isso é científico. Né? Isso é científico mesmo. Podemos dizer que sim, né? E você foi falando aí, eu fiz a minha análise, coincidiu os anos, né? Nesses anos da chave,
aconteceram coisas significativas, foram mudanças de chaves violentas mesmo, assim, bruscas. Se às vezes não é especificamente certo em 42, mas entre 41, 42, 43, né? Próximo ali, são essas viradas. É bem interessante isso. E cada fase tem as suas peculiaridades. Então, para quem gosta, quem quer aprofundar no assunto, veja lá os chakras, qual é para que serve cada um, né? O que cada um significa. Então, tem sempre a relação, a virada de chave com o chakra aqui do momento, né? O chakra da fase, né? Ficou uma dúvida. Depois dos 49, não é setênio mais? É setênio, só que aí a gente volta lá para o chakra raiz. Então, é aquele momento, depois dos 49, e aí não é normalmente aquele momento que muita gente fala, e eu não concordo em termos assim porque a alquimia, a gente não vê a pessoa assim, né? Como as coisas terminando, são ciclos, né? Mas as pessoas dizem assim, como a gente ouviu dizer assim, porque a gente as doenças começam a aparecer, a gente começa a envelhecer. Gente, isso não é verdade, né? Depende da forma como você enxerga. Mas a partir dos 49, então, a gente volta ali para o chakra básico, aquele ali, que é o seguinte. Significa que a gente vai andar de novo? Sim. Vai haver um questionamento sobre como que você caminhou até aqui na sua vida. O que você construiu? Porque o chakra básico não é raiz, não é a base. Então, é o momento em que as pessoas normalmente costumam questionar. Gente, o que eu fiz na minha vida até aqui? Eu não estou gostando disso, esse emprego não trabalho. E aí você começa a questionar para ver se aquilo que você construiu é realmente aquilo que você queria ter. Então, é um momento muito também de análise de tudo que se fez na vida. Por isso que as pessoas começam a dizer que você vai envelhecendo, as prioridades vão mudando, porque você vai caminhando e enxergando tudo aquilo que você viveu a partir de outros olhos, com outra visão, já mais madura, né? Já com um pouco mais de consciência pelo caminho andado. E aí, mas são momentos todos, em qualquer momento da vida, são passíveis de transformações. Porque é o momento que você fala, não, já esperei demais. Não, agora não. Às vezes as pessoas dizem isso, né? Falando, não tem mais tempo. Porque você vai, à medida que vai avançando, as pessoas vão tendo uma noção maior dessa questão da nossa finitude, do tempo que a gente tem, né? E que está além desse tempo cronológico, né? Não é um tempo de relógio. É o tempo da vida mesmo, né? Que ainda por isso que não tem idade. Se tem gente que forma na faculdade aos 60 anos, tem gente que casa aos 70, tem gente que tem filho aos 50, e tem gente que aos 20 já é milionário. Tem gente que aos 30 já viajou o mundo. Então não tem uma idade certa para as coisas, tem o seu próprio tempo, né? Sim. Mas existe vamos dizer assim, esses ciclos e esses setênios, eles são esses momentos por isso a gente considera essa virada de chave, que são os momentos onde o ser humano é cobrado, entre aspas, pela alma, no sentido de que a gente veio fazer algo aqui. A gente tem um sentido eu estar aqui, a gente precisa saber qual é. Né? A gente precisa estar em ressonância com ele, porque senão a sensação que a gente tem é que a gente está meio perdido, meio fora de rumo, meio fora do prumo, e aí... Frustrado, né? Frustrado, exatamente. Então, são todos sinais, né? Se está frustrado, se está fora de prumo, falou, opa, o que é que está acontecendo? O que está, né? O que ainda não está no seu lugar, né? Então, são todas manifestações da alma. Ô, Elaine, e isso, então, é para homem e para mulher? É o mesmo? Sim, é o mesmo? Sim. Tá, mesmo processo. Para homem e para mulher. Mesma coisa, para qualquer ser humano. Aqui, e como que era a sua vida lá em BH? Como que era a sua infância? Como que você lidava com isso? Você já falou que você gostava de dar aula para suas coleguinhas. E como é que foi a Elaine? Como que foi essa construção dessa mulher que é hoje? Pois é, gente. Então, lá em Belo Horizonte, assim, não foi fácil a infância no sentido dos relacionamentos, porque eu sempre
eu sempre fui muito diferente. Eu, pelo menos, eu me sentia, né? Não é quer dizer, mas eu sempre me sentia muito diferente dos outros. No sentido de que, por exemplo, vou dar um exemplo que eu lembro até hoje, assim, como criança, lá na escola, a gente sentou num grupo para fazer um trabalho em grupo. Vamos colorir lá o que tinha um negócio para colorir. E eu não tinha levado canetinha, né? Ou eu tinha, a que eu tinha era pequena e tal. Eu tirava, às vezes, o lápis de cor, o que eu tinha, botava na mesa. O trabalho era em grupo, então, tava ali na mesa, nossa, tá todo mundo ali em grupo, né? E um dia, eu tava com essa canetinha e fui pegar uma canetinha de uma outra colega. Sem pedir, porque não me passou pela cabeça pedir, porque estava ali, sabe quando você faz aquilo automático, né? Criança, você está completamente envolvida em desenho, eu só peguei a canetinha. Gente, a menina arrumou uma confusão. Professora, porque ela não pediu, né? E aquilo era muito difícil de eu entender o que eu falei, gente, sabe? Gente, esses mimimis, essas coisas, eu nunca tive. Então, era difícil para mim, às vezes, os relacionamentos, porque eu sempre lidei de uma forma, às vezes, muito mais prática, mais tranquila, mais leve, e esse mimimi que tinha, essas bicoinhas, né, que tinham nos relacionamentos, isso me dava uma canseira, me dava uma preguiça. Isso E eu acho que isso. Mas o que acontecia? Óbvio que eu não entendi o que era, as pessoas também não eram obrigadas a entender essa forma e acabavam me excluindo, né? Das brincadeiras. Eu não tinha muitos amigos, eu tenho irmãos só homens, né? Eu não tenho irmãos mulheres, irmãs, né? Então, fiquei muito sozinha nessa parte. Então, também tive poucas amigas. Então, eu sempre gostei de me relacionar. Eu gosto de gente, né? Tanto que trabalho com isso. Então, mas eu não tinha muito, porque eu tinha uma forma de me relacionar muito prática, muito assim, muito sabe? Própria, eu não tinha muito própria. Eu não tinha, isso é uma verdade, gente. Eu não tinha paciência com as outras crianças. E aí, obviamente, elas não tinham paciência comigo. Então, sabe, eu falei, vamos brincar, vamos, gente, todo mundo pode participar. E as meninas, não, fulana não. Eu falo, que saco, fulana, você é chata demais, por que fulano pode participar? Entende? Sabe, e isso realmente me causava um certo transtorno, né, nesse sentido. É claro que eu não entendia como criança o que é que acontecia. Vou te dar outro exemplo. Na escola, uma vez a minha sala ficou inteira sem falar comigo. Juro. A sala inteira. Se você perguntar o que foi que eu fiz, eu não sei. Aí, às vezes... aí as pessoas falam assim, não, então tu era muito difícil. Gente, não era. Era assim, eu sempre fui uma pessoa com muita energia, no sentido assim, como é que eu vou... muito expansiva, assim, sabe? De abraçar as coisas, eu me envolvia demais, eu sempre fui muito intensa em tudo. Então, tudo que eu me envolvo tem uma intensidade, onde eu me dedico àquilo de corpo e alma. Isso também é uma característica, né? Minha. E eu acho que isso, às vezes... e outra coisa. Eu não sei muito fazer esses joguinhos, sabe? Assim, se for pedir para mentir, gente, eu não sei. Aí a pessoa agiu determinada coisa. Eu não gostei, você vai ver no meu rosto que eu não gostei. Eu não sei, eu tenho uma dificuldade enorme. E isso também sempre foi desde criança. Então, sabe? Então, são essas questões, eu acho que me fizeram buscar desde muito cedo esse entendimento. Eu tinha uma necessidade de me entender por que as pessoas são do jeito que elas são. E me entender por que eu sou assim. Por que eu era, né? O que acontecia comigo gente, por que a sala inteira está sem falar comigo? Sabe? E eu lembro de que eu tinha uns 8 anos, eu acho que eu tinha uns 9 anos, eu pedi para minha mãe, eu falei, mãe, você me leva num psicólogo? Gente, ela quase me bateu. Ela, pra quê? Você psicólogo, você tem casa, comida, roupa lavada, você quer ir no psicólogo pra quê? Olha pra você ver. Na minha cabeça lá, como de criança,
eu já percebia que tinha algo diferente em mim. Enfim, que as coisas não batiam muito, né, com os outros. E Então, naquela assim, época, eu tô percebendo, então Elaine, que você era tão assim, na sua mesmo, porque eu acredito que naquela época falar que ia no psicólogo era coisa de doido. Quem vai no psicólogo é doido. doido. E você Gente, mesmo assim pediu pra ir. pedi porque a ideia, eu nem sei como é que isso surgiu, assim. Eu tinha uma professora do quarto ano que ela era psicóloga. E aí ela falava, eu acho que um dia ela explicou o que que era. Ah, que entende as pessoas. Eu falei, opa, é essa pessoa que eu preciso ir. Eu preciso de alguém que me entenda, para eu me entender, né? Então, eu acho que esse desafio dos relacionamentos me fez buscar, né? Me colocou nessa busca desde muito cedo. E que bom, porque assim, não me arrependo de nada. Eu acho, apesar dos perrengues, dos desafios que foram muitos, eu faria tudo de novo, porque a gente vai colhendo, né? São resultados que você vai colhendo ao longo da vida desses processos. E quanto mais a gente investe nesse autoconhecimento, mais forte a gente fica, mais fácil lidar com os outros a gente fica, porque você vai vendo o que é seu, o que não é, vai aprendendo a ponderar, a respeitar mais o espaço do outro, o que é do outro, sabe? Você vai lidando de outra forma, com outros olhos, né? Diferentes desses, de só ter que analisar tudo a partir do mental, né? A partir tem que ter uma explicação. É, são desafios até hoje. Olha só, mas isso que eu tô achando muito legal é porque a cada profissão nova que você foi adquirindo, elas eram interligadas, né? Então iam agregando. Você estava cada vez ficando mais robusta naquela busca sua. Exatamente, isso é verdade. Cada especialização, curso, ou cada profissão, ou cada coisa que eu fui fazendo, elas eram agregadoras mesmo, elas complementavam o que eu já tinha percorrido até ali. Então, elas só iam abrindo mais portas, né? E ampliando a minha visão para ter uma visão maior do todo. Porque também não me interessava ter uma visão só pelo lado da psicologia. Porque a psicologia, apesar de maravilhosa, e é uma ciência linda, você entende o ser humano, mas entende ainda mais por essa questão mental, emocional, sim, ok, mas como que a pessoa elabora suas questões emocionais? É um pouco por aí. E na alquimia, nas terapias vibracionais, constelações que eu já fiz, não fiz a formação, mas eu já participei, que é maravilhoso. Então, são terapias ou são processos que fazem com que a gente enxergue as nossas questões de outros lugares. Então, por exemplo, a constelação, eu não tenho informação, mas quando eu fiz, eu falei, gente, como que eu passei tanto tempo sem fazer uma constelação na vida? Porque, gente, é maravilhoso. Da alquimia foi, gente, toda vez eu falava isso, como que eu fiquei esse tempo todo sem saber isso? Porque a gente enxerga essa questão por outros ângulos. E aí te dá uma visão, hoje no meu trabalho, eu tenho uma visão completamente integral do ser humano. Corpo, mente, espírito, alma, parte emocional, tudo. Você vê tudo pela alquimia, né? Então, ela é realmente uma ciência assim, muito completa nesse sentido. Porque não dá para a gente enxergar e a gente vive muito isso. A gente tem muito isso, né? Não, você procura aquele especialista que vai tratar só disso. Aí depois você tem aquele outro especialista que trata só disso. E vai. Então, para as questões da vida, para os dilemas, para os desafios, para as questões que a gente enfrenta como ser humano, há necessidade de uma visão mais geral, de uma visão do todo. Né? Geral no sentido de ser superficial, não. É do todo, do ser humano, como ele funciona todo. Ou seja, o que esse desequilíbrio está causando nessa pessoa, que está fazendo com que ela se sinta assim, consequentemente está trazendo isso para o corpo dela, e que não está em ressonância com a sua alma, com aquilo que ela veio fazer, com o pedido, com o seu propósito. É mais ou menos isso. Elaine, então uma pessoa que te procura para tratar com a alquimia, é um tratamento ou é uma sessão de terapia? É um tratamento? É um tratamento no sentido de... Porque tem a toma dos florais, né?
A pessoa vai tomar os florais. Então, ela toma um floral durante normalmente o período lunar, 28 dias, 30 dias. Acabou o floral, se ela continua esse tratamento, porque aí eu explico tudo. Ela continua porque não tem como você tratar algo em uma única toma. A pessoa desenvolveu uma doença só ao longo da vida. Aí você quer tomar uma vez e tratar, não tem jeito. São processos. Mas são processos que o seu corpo reconhece, porque os florais eles são manipulados e feitos de plantas, minerais, geleia real, pedras preciosas e várias, né, plantas, aquela, vamos dizer assim, a alquimia chama de panaceia, aquela mistura para poder tratar determinado tipo de desequilíbrio. Então, não é um só, né? Então, não tem como por isso que eu falo tratamento, porque não tem como tratar em uma única toma. É um processo, você levou um processo para criar aquilo, para desenvolver aquilo. Você precisa de um processo para desconstruir isso também, né? Então, eu tenho que ter essa noção. Então, a pessoa toma os florais. Mas eu também tenho, agora isso é uma novidade, que eu abri um grupo, né, enfim, tem a ver com alquimia, mas tem a ver com essa parte mais vibracional da energia, no sentido de... como é que eu vou explicar? Colocar a pessoa também em ressonância ao seu propósito, mas a partir de um trabalho mais específico, que tem alquimia, mas não necessariamente precisa da toma. Depois eu conto em outro momento, né? Senão eu explico lá no Instagram. Olha só, Rosária, minha irmã, que foi a intermediária da gente se conectar, ela tá aqui na live, uma surpresa super agradável. E Rosária, um beijo! E ela tá perguntando se dá para fazer esse tratamento online. É possível? Sim. Porque tem muita gente aqui que não é de Brasília. Sim, como que sim, super. Para poder se conectar, para fazer esse tratamento com você à distância. Fala um pouquinho pra gente. Tranquilo, gente, porque eu atendo muito online. Eu tenho que ver, né? A gente tem que fazer a consulta. Então, a primeira consulta, ela é sempre mais demorada, porque aí eu vou entender essa história da pessoa, essa demanda dela, né? O que ela traz. E aí, a ferramenta que eu vou usar, normalmente sim, são os florais. Mas às vezes, por exemplo, eu já atendi uma pessoa que não necessariamente ficou claro ali que ela precisava de constelar primeiro. Eu sugeri a ela, ó, você pode tomar os florais, mas também acho que vai ser mais prudente fazer uma constelação, por exemplo, tá? Mas nessa consulta, então, eu faço um mapa natal dela pela visão da alquimia, que é um pouquinho diferente desse mapa natal da astrologia. Tem os princípios da astrologia convencional, mas pela alquimia eu busco enxergar pelo mapa natal qual é o propósito da alma dessa pessoa, aquilo que ela veio. O mapa natal dela ali é o mapa natal do espírito dela, da alma. Então, ela me traz informações sobre essa pessoa. Eu complemento com as informações nessa consulta e proponho esse tratamento à base de florais, onde ela toma, e os florais eles agem nesses corpos, nesse lugar onde a gente, com a mente, não alcança. Essa é o grande, vamos dizer assim, a grande sacada da alquimia, né? Tem espaço, gente, que a gente não alcança. Vou dar um exemplo. A alquimia tem tratamento para traumas intrauterinos, por exemplo. Tem floral para isso. Eu já atendi uma criança adotiva que chegou para uma família extremamente rígida, o corpo todo rígido, ela era toda enrijecida. Porque a família pegou enquanto bebê, mas ela passou um tempo no abrigo e vinda de uma gestação muito difícil. E ela tinha esse enrijecimento muscular, ela interagia muito pouco, você via que era uma criança muito apagada e muito, vamos dizer assim, clausurada dentro dela mesma. Claro, ela já iniciou a vida ali num processo muito difícil. E então fizemos um tratamento com ela de traumas intrauterinos. Ela tomou floral por vários meses, porque era bebê, então fomos devagarzinho, para poder liberar esses traumas. E essa criança então, hoje Não, pode, criança, adulto, adolescente, idoso, floral serve para qualquer idade.
Qualquer idade. Entendi. Então assim, por isso que é muito abrangente. Então, a gente pode tratar qualquer tipo de desequilíbrio, né? Independente de qual seja, né? E, igual você falou aí, que ela, no caso do bebê, ela era rígida. Se a gente tiver uma doença física, pode ser. Se for alguma coisa emocional, pode tratar também com floral? Sim, Emocional não? tudo. Sim, tudo se trata com floral. Tudo. Você pode, para qualquer tipo de coisa, pode se tratar. E não tem contraindicação, né? Nenhuma, nenhuma. Se a pessoa, mas Efeito eu tomo colateral. remédio para isso. Não tem problema nenhum. O floral não atrapalha, nem interfere em nenhum remédio alopático se a pessoa estiver tomando. E a gente também não recomenda que pare. Não, pode continuar. Com o tempo, a pessoa mesmo vai vendo, porque as coisas vão se resolvendo por si, com o passar tempo, no processo, porque o floral, ele aflora aquilo que precisa ser visto pela pessoa. Aquilo que ela não viu lá há muito tempo e que gerou a doença, né? Existe uma informação que não foi olhada com o devido cuidado, que a gente sabe aquelas coisas que a gente fala, não, isso é pra lá, não vou mexer com isso não, e a gente vai guardando. E vai guardando em algum lugar do corpo. E em determinado momento o corpo fala assim, pronto, passou tanto tempo sem olhar para aquilo que virou um caroço, virou algo, ela densificou, né? O que era sutil acabou ficando denso por conta, a energia, uma informação ficou denso porque precisava ter sido olhado, né? Eu tô achando interessante porque sábado eu estive em uma palestra que foi com uma pessoa que se curou do câncer. E ela falava na palestra o seguinte, que muitas vezes a gente lamenta, né, quando tá doente, né, fica preocupado, fica desesperado, etc. Só que a doença, Sim. ela não sai de uma hora para outra. Ela não chega naquele estágio, né, de repente. E de repente, do nada eu acordei, a pessoa acordou assim, né? Como eu já ouvi muitas vezes. Não, mas por que isso aconteceu? Do nada, eu acordei assim hoje. E ela fala isso, que é o primeiro sinal é para a gente prestar atenção e nem é naquela ferida, nem é naquela doença física. O que está por trás? Então é muito mais abrangente, né? É o que você está falando, que o floral vai no ponto. Exatamente, exatamente. Então, às vezes, por exemplo, às vezes o floral, às vezes a gente tem que limpar, às vezes, alguma coisa. Por exemplo, a pessoa que tem uma mente acelerada. Hoje em dia, então, quem é hiperativo, hiperatividade ainda está na moda, né? Ainda mais para as crianças, tadinho. E tal, deve ter uma mente extremamente acelerada, muitos adultos com isso também, né? Não consegue parar de pensar e pensar e pensar, e aquilo gera um desequilíbrio, né, muito grande. Então, às vezes a gente tem que limpar um pouco essa área mental, para tirar esse excesso de informação que o corpo não dá conta de lidar com tanta informação ao mesmo tempo. E isso gera um desequilíbrio, né? E às vezes o desequilíbrio vai estar onde? Lá no intestino, lá na parte gástrica, lá no fígado, né? E começou que é tanta informação. E aí que não consegue descartar, né? Então, é interessante isso. E é uma tendência, assim, acaba uma tendência comum ao ser humano e negligenciando esses processos, né? Esse tal do, mas não, depois eu olho, não, daqui a pouco vai, não, isso aí daqui a pouco passa. Não, tomou o remédio, acabou a dor, a pessoa tá ótima. Você foi onde eu queria chegar. Que a gente está tão acostumado a tomar um analgésico, um anti-inflamatório, passa e a gente distrai, não cuida. Porque se o corpo está demonstrando, é alguma coisa mais profunda que a gente precisa olhar, né? Tem que dar a devida atenção. Na verdade, o sintoma é um sinal, né? Ele está demonstrando, porque se não doer, a gente não olha. Porque se não estivesse doendo ali, se você não sentir alguma coisa no corpo físico, você não vai parar para olhar. Você vai dizer assim, tá tudo bem, né? Então, é um sinal. E o que é aquele sinal? Por que está naquele órgão? Gente, existe um motivo. Então, se a gente... Para quem não conhece, por exemplo, aquele livro Metafísica da Saúde é maravilhoso, do Val Capelli. Ele tem o sentido metafísico de todos os órgãos do corpo humano. Para tudo, para tudo. Eu já pesquisei demais. Às vezes eu senti alguma coisa e eu falo, não, peraí, gente, deixa eu ver aqui. O que significa esse órgão? Porque aí você vai fazendo a relação do que você está sentindo. Esse órgão está... então, se esse órgão está apitando nesse momento, tem relação com isso aqui, sabe? Então,
tem que fazer fazendo esse link para a coisa não ficar largada, né? É isso que a gente fala de olhar, né? E de não negligenciar esse processo, né? Porque o corpo é muito sábio, é muito inteligente. E as doenças não estão contra a gente. Elas são sinais, é o nosso corpo que está dizendo algo para a gente. Fala, olha, passou muito tempo, né? Tem alguma coisa aqui que a gente precisa resolver. Porque se não for assim, não olha, né? É verdade. Elaine, como que as pessoas te acham? Como que fazem contato com você? Então, pode me ir lá no Instagram, esse a gente entrou aqui, eu estava até lá no outro, até por isso que eu demorei. Eu tenho dois Instagrams, esse Marielaine Cambraia, e tem lá o @_ Alquimia do Ser. Pode mandar o direct para qualquer um dos dois e a gente faz contato ali, eu respondo, aí eu passo o meu contato ali via direct para a pessoa e a gente combina. Facinho. Tem aqui, tá, pessoal? Quem quiser, é só baixar essa setinha aqui, tá lá, Maria Elaine Cambraia. Salva ela aí, começa a seguir, que aí pode fazer um contato com ela. Elaine é super acessível, essa graça. E lá no outro, desculpa te interromper, só para lá no outro, no Alquimia do Ser, tem mais informações, tem muito mais conteúdo, porque ele é um Instagram sobre conteúdo de evolução pessoal. O Maria Elaine, ele ali também tem, mas o Alquimia do Ser tem mais. Então, quem chama _ Alquimia do Ser vai encontrar mais conteúdo sobre isso, né? Sobre isso que eu falo. Desculpa, Graça, te interromper. Não, mas é porque a gente já está caminhando para o final. Aí eu queria saber se você quer deixar alguma palavra, falar alguma coisa. Gente, eu acho que sim, Grazi. Primeiro, tem que te parabenizar por esse trabalho, por essa iniciativa linda, né? Eu digo que são os nossos encontros da vida, as pessoas que a gente conhece, nunca é por acaso, né? A gente tem uma afinidade com a pessoa, não é à toa, né? Você vê, eu te conheci por intermédio da sua irmã, que é uma pessoa que eu adoro, e que ela, depois de muitos anos, me descobriu aqui, né? Assim, porque a gente ficou um tempão, né? Os nossos filhos foram colegas de sala quando eles eram crianças. Hoje estão adultos, né? Então, foi uma alegria muito grande quando ela me ligou e a gente se reencontrou, né? A gente conversou. E aí, quando ela disse que você estava vindo para cá, então, assim, olha para você ver. Há quanto tempo, né? Eu conheci a Rosa há quantos anos atrás, e a gente carrega essa história, essa lembrança né, das pessoas. Então, eu acho que isso que é muito bacana, né, Graça? A gente é disso que é feita a vida, né? Dos encontros que a gente tem, dos momentos, enfim. Então, acho que, e conhecendo a história de cada um, da pessoa, olha lá, ela colocando aqui, quase 15 anos, olha isso, para você ver. Tem tempo, né? Né? E muito lindo isso. E aí, quando você veio para cá, eu falei, nossa, que você precisar voltar às ordens. Porque, gente, se a gente não está aqui para estender a mão para o outro, para mim, eu acho que não serve de nada. Fica sem sentido a vida, né? Nós estamos, todo mundo aqui no mesmo barco, nós estamos aqui, gente, nesse planeta, juntos, nós não estamos juntos aqui à toa, né? Então, a gente precisa relembrar como é vivermos unidos, sabe? Com compaixão pelos outros, pela história do outro, com muito respeito, com muito carinho pelo outro, né? Porque o outro diz, o outro não, mas é a nossa própria história, né? Tá tudo ligado, a gente não está separado, né? Eu acho que isso que é bacana. Então, parabéns pelo trabalho. Eu acho que assim, que isso cresça, prospere e expanda muito, né, para você e que contribua muito para a vida de todo mundo, porque isso realmente, compartilhar as nossas histórias e compartilhar a vida agrega muito valor à nossa, né, a de todo mundo, né? Isso é muito bacana. Oi, Elaine, é exatamente isso. E quando eu vim para cá, eu não conhecia ninguém, né? E você me estendeu as mãos, me acolheu, me levou em eventos. Minhas meninas acharam o máximo. Foi fantástico. E, assim, isso fortaleceu o meu gostar daqui, né? Essa acolhida. Porque a cidade por si não tem nada, mas as pessoas.
a acolhida, a parceria, o companheirismo, o incentivo. Isso tudo foi, assim, formidável. Então, tenho muito te agradecer. Obrigada pelo seu carinho, pelo Imagina! seu apoio. E, assim, eu quero te encontrar mais vezes. A gente agora está pertinho, a gente tem que encontrar mais. Claro, né? Com certeza! Aqui, Com certeza! Só marcar, né? isso. Foi ótimo, adorei. Muitas novidades. Já estou pensando em marcar uma sessão com você. A gente tem que se cuidar, né? Pois E é, aí, e mulheres, e agora com esse novo trabalho, quem quiser saber, gente, esse grupo vai ser para a gente falar sobre esse poder de cura que a gente tem. Todo ser humano tem o poder de se autocurar, em todos os sentidos. Como que é isso? Nesse grupo a gente vai falar sobre isso. Esse é um grupo online, inicialmente, para a gente poder integrar mesmo esse conhecimento com tudo, sabe? Com a pessoa fazer um link, sabe? Daquilo que ela vive com essa informação e aí ajudá-la a construir um significado diferente para o que ela está vivendo. Porque às vezes a dificuldade às vezes é a gente enxergar sobre outros pontos de vista, né? E quando alguém traz um outro ponto de vista, você fala, nossa, peraí. Então isso abre muita visão, abre muito o nosso campo e possibilita a cura. Porque às vezes a gente fica muito limitado com um único tipo de pensamento, de crença. Então quando a gente se abre para isso, isso traz uma expansão muito grande em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Principalmente nos relacionamentos. Porque não tem como você mudar e isso não reverberar nas pessoas à sua volta. Então todo mundo se beneficia, na verdade, né? Isso é um grupo fechado assim no Meet ou no Zoom? Sim, as pessoas fazem a inscrição. Quem tiver interesse também manda lá que eu vou explicar direitinho. E num preço super acessível, gente. Eu não tenho intenção de ficar milionário com isso, não. É um grupo para compartilhar mesmo esses conhecimentos, essas vivências, esses caminhos. E como que você pode usar a alquimia a seu favor. Então, por exemplo, só para você ter uma ideia. Isso que eu falei das 3 substâncias, dos 4 elementos, vou fazer lá com vocês para vocês entenderem como é que você percebe se você tem a falta ou excesso desse alimento em você. Então, o objetivo do grupo é esse. Não é eu ficar lá falando, não. É dar ferramentas para que você possa, você mesmo, fazer uma análise. E aí, o que você faz com isso a partir desse reconhecimento? Entende? Dessa informação, exatamente. Dar recursos e ferramentas para você poder lidar com isso. E aí, nesse grupo específico, quem quiser fazer uma consulta, para quem estiver participando do grupo, tem 50% de desconto na consulta. Por quê? Porque é para facilitar mesmo o acesso. Porque se você participa do grupo e você toma o floral, nossa, potencializa demais. Um funciona independente do outro, mas às vezes a pessoa quer, e tem coisas que é aquilo que eu falei, às vezes a gente não alcança conscientemente, né? Às vezes a gente precisa do empurrãozinho. O empurrãozinho é o floral que vai lá onde a gente não alcança. Então, ele ajuda muito nesse processo de cura, de autoconhecimento, para facilitar o nosso caminho, né? Para as nossas questões, para não deixar virar doença. Na verdade, é isso, né? Então, tem assim... lá nesse grupo, aí manda lá quem tiver interesse, fique à vontade, tenho o maior prazer em responder. Se quiser, eu mando lá, mando via direto no meu contato, a gente conversa, se precisar eu explico de novo. Gente, muito tranquilo. Porque é algo novo mesmo, assim, é diferente. Como tinha que ser, né, Grazi? Claro. É porque muitas vezes eu vejo que às vezes as pessoas não têm informação. E a partir do momento que ela acessa a informação, que ela descobre que há uma possibilidade, que há uma alternativa, e assim, aquilo que a gente falou, não tem efeito colateral, não tem nenhuma contraindicação, eu acho que vale experimentar, né? Esse mundo louco que a gente está vivendo, vale experimentar. Querida, mais uma vez. É a gente se reconectar, né, Grazi? Porque nesses atendimentos fica muito claro isso, assim. A pessoa, às vezes, chega para mim e às vezes ela está completamente, ela traz a sua demanda, traz o seu problema, mas o que eu percebo nitidamente é uma desconexão dela com ela mesma.
ela se perdeu nesse caminho e tá, sabe, tá com dificuldade de voltar. Peraí, gente, para tudo que eu quero descer, né? E fazer essa reconexão, porque, na verdade, é para isso que a gente veio, né? A gente tem que fazer esse caminho de volta a nós mesmos. As respostas estão aqui dentro, não tem resposta lá fora. E se a gente fica buscando externamente a resposta daquilo começou dentro, não tem. Tem que fazer o caminho de volta, né? Aí fica aquela busca incessante e nunca acha, nunca chega e só Exatamente. Exatamente. E às vezes você vê a pessoa, você fala assim, a pessoa tem, nossa, 50, 60 anos, já construiu tanta coisa, fez isso, fez aquilo, não, mas ela tem uma sensação de vazio lá dentro, tem algo que não se completa, tem uma depressão, tem algo às vezes ela fala assim, eu não sei de onde isso veio, porque eu tenho tudo que eu quis, eu construí tanta coisa, eu fiz isso, eu tenho tudo que eu desejei e essa sensação não acaba. Então, entende? Esse é o chamado da alma. Quanto antes a pessoa isso que as puder pessoas... descobrir, melhor. Quanto antes ela puder descobrir isso, melhor. Exatamente. Então, é isso que é o chamado, né? Que eu falo, costumo dizer chamado da alma, né? Essa vozinha que diz, gente, mas por que mesmo tendo feito tanta coisa eu ainda sinto isso? Então, porque existe algo ali que precisa ser visto, né? E é tudo sempre com muito respeito, muito amor, muito carinho e é muito lindo esse processo. Se deixar, eu fico aqui até amanhã, né? Você percebeu, né? Mas a gente tem assunto também para até amanhã, né? É muito interessante. Vamos fazer outra live, gente. Elaine, obrigada mais uma vez, tá? Obrigada por ter doado seu tempo para gente, para esse bate-papo enriquecedor, porque são novidades que a gente escuta e que a gente para pensar, porque compensa, vale a pena pensar na gente, pensar na nossa saúde, dar de nós, né? Sim, então, com certeza. Grazi, eu que agradeço, muito obrigada por tudo, pelo convite, pela presença, pela parceria. Beijo no seu coração, boa noite a todos. Obrigada pela participação, para todo mundo que esteve aqui. Isso aí, boa noite, pessoal. Para quem vai assistir depois, que essa live vai ficar gravada. Um beijo, até mais. Beijo, até. Tchau. Tchau.